gente, hoje o vídeo vai ser sobre a Vênus Angelique. Antes do vídeo começar, eu quero falar algumas coisas. Primeira coisa, eu quero agradecer pelos 10 mil seguidores. Valeu, gente, pra todo mundo que se inscreveu aí no canal. Tamo junto aos guri. A minha ideia é sumir de todas as redes sociais e ficar só por aqui. Então vamos lá. A única coisa que falta é eu monetizar. Laura, você tinha falado no vídeo passado que você tinha monetizado. Bom, aparentemente eu ganhei a possibilidade de pedir para o YouTube pra monetizar. E daí eu pedi, e dele tá desde quarta-feira pensando se ele vai ou não me dar dinheiro. Mas tudo bem, já deu tudo certo. Ah, outra coisa é que no vídeo... Bom, no vídeo passado eu falei que ninguém se importava com o Flash e muitas pessoas ficaram putas da cara comigo. Desculpa aí pra fanbase do Flash. E vamos lá. Bom, a história de hoje é bem pesada, então agora eu vou ficar triste. Bom, a Vênus Angelique é essa menina que começou a gravar seus vídeos em 2010. Ela tinha só 13 anos e o rolê dela é que ela era uma boneca humana. Ela mostrava a rotina dela, fazia maquiagens bem de bonequinha mesmo e falava sobre J-Fashion, que é moda japonesa. Bom, parecia que ela tinha acabado de sair de um anime shoujo, parecia que ela era uma personagem principal e ela era simplesmente icônica, maravilhosa. Eu com certeza ia querer ser ela, se eu tivesse conhecido ela, tipo, ela ia destruir minha autoestima, com certeza. E assim, em 2010 não tinha quase ninguém, acho que ela era a única, meio que a única mesmo, pessoa que falava inglês e que gravava conteúdo sobre moda J-Fashion e sobre ser uma bonequinha e coisas assim do gênero. Bom, em 2015 foi quando eu virei uma desgraçada maldita que começou a passar 18 horas na internet todos os dias, e eu lembro que em 2015 já era meio difícil, assim, encontrar essa galera mais maneirona. Tipo, essas pessoas só existiam no Tumblr, não existiam tanto no YouTube. Então imagina em 2010. Tipo assim, a menina chegou pra ser pioneira mesmo. Então, em 2013, ela fez um tutorial de maquiagem Dolly, que é tipo uma maquiagem de bonequinha mesmo. E esse vídeo explodiu e teve mais de, tipo, 16 milhões de visualizações. E a partir desse momento, ela virou referência em J-Fashion no YouTube. E assim, ela tinha 15 anos e ela era uma estrela digital, em momentos que estrelas digitais ainda eram raríssimas. Então ela apareceu em vários programas de televisão e várias revistas, e ela estava, tipo, vivendo o sonho, mesmo que os apresentadores de alguns programas de televisão meio que odiavam ela sem nenhum motivo. Eles só tratavam ela muito mal pra caralho mesmo. E assim, tipo, eu sei que moda alternativa é uma coisa extremamente, assim, diferente pra maior parte das pessoas. Agora com o TikTok não, talvez. Não sei, acho que eu vivo numa bolha muito alternativa, então não sei exatamente. Mas eu não sabia que era nesse nível, assim, das pessoas em rede nacional zoar as outras por causa de um laço na cabeça. Acho que eu sempre vivi muito numa bolha da galera alternativa da internet. Bom, mas agora eu vou apresentar pra vocês a Margaret, que é a mãe da Vênus. E a Margaret vai ser o problema de tudo. O primeiro exposed foi dado em um site de uma influenciadora. Aqui eu não sei exatamente o nome dela, mas era Komono, aparentemente, alguma coisa assim. E ela escreveu que um dia ela encontrou o canal da Vênus e fez um comentário perguntando se ela gostaria de ver os seus vídeos de dança, se a Vênus gostaria de entrar no canal dela pra ver os vídeos de dança dela. E assim, é meio chato você se promover nos comentários dos outros canais. Assim, é meio chato, mas tipo, meio que foda-se. Só que a Vênus ficou braba, aparentemente, e ela bloqueou a Komono do canal dela. Bom, e depois de um tempo, elas se encontraram em um evento de cultura japonesa e a Komono pediu pra tirar uma foto. Só que a Vênus e a Margaret, mãe dela, se olharam com uma cara de tipo, hã? Olharam pra Komono com uma cara de desgosto, viraram as costas e foram embora falando numa língua estrangeira, tipo, aparentemente zoando da cara da Komono. Aparentemente a mesma coisa aconteceu com o fotógrafo nesse mesmo dia, tipo, ele foi tentar tirar foto delas, só que elas saíram zoando da cara dele numa língua estrangeira. E bom, depois desse exposed, a mãe da Vênus fez um post respondendo essa menina e dizendo que ela era uma vigarista desonesta e que ela precisava arrumar um emprego. Bom, a Margaret também falou que a Komono estava tentando copiar a Vênus e falou: você consegue arrumar um emprego mesmo sem ter um olho, porque a Komono usa um olho de vidro.
Bom, depois disso, a própria Vênus fez um post falando que a Komono tava copiando ela. Então, outra menina, a Shio, apareceu também dando um exposed na Vênus. A Shio disse que viu a Vênus sofrendo muito bullying online e que nem eu disse, tipo, nos programas de televisão ela sofria muito bullying, mas na internet ela também sofria bullying, tanto que, assim, grande parte dos vídeos dela tinha mais dislike do que likes. E, assim, obviamente ela tinha uma comunidade bem considerável de meninas que adoravam J-Fashion e coisas do gênero, mas também os vídeos estouravam a bolha direto e vinha muita gente que, assim, só não sabia o que estava acontecendo e que tacava hate nela desnecessariamente. Então, a Shio viu isso e fez um vídeo defendendo a Vênus. Tanto que a Vênus falou muito obrigada pra Shio, fez um post lá agradecendo e tal, e elas começaram meio que uma amizade online. Um tempo depois, esse vídeo tomou um strike. E, gente, um strike é, tipo, uma coisa meio séria, aparentemente. Tipo, se você toma uma quantidade X de strikes, o seu canal cai. E o vídeo que tomou um strike foi o vídeo da Vênus pela Vênus. Tipo, ela que deu um strike. E a Shio achou meio esquisito, né? Porque a Vênus tinha até agradecido ela. Só que ela pensou que tinha sido uma coisa meio... ela ficou com vergonha de alguém vir falar que ela tava sofrendo bullying, algo do gênero. Então a Shio ficou de boa e elas continuaram com a amizade online delas. Elas combinaram de se encontrar, de dar um rolezinho juntas. E assim, elas passaram meses combinando. Tipo, meses e meses combinando. Só que... de última hora, tipo, chegou no dia e a Vênus falou que não queria mais encontrar a Shio e bloqueou ela de todos os lugares. Então, a Shio repostou aquele post da Komono e... gente, meu Deus. Bom, ela tomou uma caralhada de hate. Só que quando você começava a ver as contas que estavam dando hate nela, eram tudo umas contas meio estranhas, tipo, contas feitas no dia. E a única interação que elas tinham era com esse post da Shio, e, tipo, xingando muito a Shio. E meio que foi provado que todas essas contas que estavam xingando a Shio eram da Margaret e da Vênus, porque... uma das contas mandou, tipo, Vênus, desbloqueia tais pessoas. E daí a Vênus foi lá e desbloqueou. Tipo, não dá exatamente pra saber com certeza absoluta que as contas eram da Margaret e da Vênus. Só que é bem estranho. Tipo, gente, com certeza é, tá bom? Com certeza é. E as pessoas perceberam isso, óbvio, então começaram a atacar hate na Vênus. Então, a Margaret veio a público dizer que a Shio fazia bullying com a Vênus e ameaçava matar ela. Também fez um post dizendo que ia processar a Shio por difamação e que ela estava falando da Vênus apenas por fama, dinheiro e atenção, e não por amizade, assim como ela fez falou no post dela, que, enfim, que elas tinham uma amizade online. Depois de uns dias, a Margaret postou uma foto com um cartão de apoio à vítima e disse que a polícia estava trabalhando contra um perfil de bullying contra a Vênus e contra ela. Minha filha, que porra é? Bom, e aconteceu a mesma coisa várias outras vezes. Por exemplo, vocês sabem uma das Barbies humanas, aquela Barbie humana mais legal que tinha cabelo vermelho? Então, ela também sofreu bullying da Vênus e da mãe dela, depois delas terem uma breve amizade ali na internet. Então, enfim, isso continuava acontecendo e a Vênus continuou postando seus vídeos normalmente, só que ela ficou com essa fama de, tipo... briguenta, uma coisa meio bullying, então ela já tinha seus haters. Em 2015, a Vênus arrumou um namorado. Bom, eu não sei falar o nome dele, mas o nome dele é tipo Manaki. Eu vou dizer Manaki, mas provavelmente tá errado, tá? Mas o Manaki morava no Japão e a Vênus e sua mãe moravam na Coreia do Sul. O namoro deles parecia bem normal, mas umas coisas esquisitas começaram a acontecer. Do nada ele parou de aparecer nos vídeos e a galera começou a perguntar, tá, mas vocês terminaram? O que aconteceu, né? Tipo, todo mundo queria saber porque ela postava bastante o namoro dela. Então, ela e a mãe dela começaram a responder esses comentários das pessoas perguntando onde ele tava, falando coisas meio esdrúxulas. Dizendo coisas tipo que ele era um peão de fábrica, que ele era um alcoólatra e que ele era um pedófilo. Depois delas falarem essas coisas nos comentários, a Margaret também fez uma publicação, acho que no Facebook dela,
falando sobre o namoro deles e como ela odiava ele, desaprovava o namoro. Até porque uma vez ele falou que queria ver a bunda da Vênus e que isso era horrível e que ele era um pedófilo por isso, umas coisas meio assim. A Vênus tinha 19 anos nessa época, tá, gente? Bom, daí passou um tempo, todo mundo achava que eles tinham se separado de vez e nunca mais ninguém tinha tocado no assunto. Só que eles postaram uma foto junto. Tipo, a Vênus postou uma foto com ele do nada e disse que eles só não postavam mais nada juntos porque eles não gostam que fofoquem sobre eles. E também que eles iam se casar. Tipo, gente, isso foi do nada. Foi tipo assim, ele é um pedófilo, peão de fábrica, alcoólatra, desgraçado. Tá bom, eles terminaram. Nós vamos nos casar. Essa foi a linha do tempo. Inclusive, gente, fiz minha unha, gostaram? É porque eu quero ir bonitinha pra faculdade para as pessoas não acharem que eu sou uma desgraçada fedorenta. Então, aparentemente eles tinham se casado, só que a Vênus veio a público e disse que, na verdade, não rolou casamento porque alguns papéis estavam errados e que, na verdade, ela nem queria mais casar com ele. Ô, minha filha, mas você vai ter que estar se decidindo, né, minha filha? Que eu também não tô entendendo mais nada, hein? Então, do nada, eles apareceram novamente no Instagram. Ela postou uma foto de novo com ele no Instagram. Mas uns minutos depois da foto ser postada, ela foi apagada. Depois disso, a Vênus postou outra foto com a seguinte legenda: eu só queria postar umas fotos com o Manaki me visitando em Seul, mas minha mãe fica deletando elas. Ela também diz que ele tá me fazendo uma lavagem cerebral, mas eu não acho. Então as pessoas perceberam que, na verdade, quem estava controlando as contas da Vênus era a mãe dela. As pessoas ficaram bem assustadas com a legenda dessa foto e elas começaram a dar uma olhadinha no perfil da Vênus e começaram a identificar que, na verdade, tipo, 90% dos posts eram feitos pela mãe dela, pela Margaret. E, Laura, como que eles estavam sabendo que era a mãe dela, que era ela? Bom, elas, na verdade, não nasceram nos Estados Unidos e nem no Japão. Eu não lembro como fala em português o nome do país. Bom, elas eram da Suíça, aparentemente. Eu acho que era da Suíça. Se não era da Suíça, era um país tipo Suíça, tá? Então, inglês era a segunda língua delas. E o inglês da Vênus era muito melhor que o inglês da mãe dela, da Margaret. Então, quando tinha um inglês meio quebrado, umas coisas que não faziam muito sentido, uns erros ali, dava pra saber que quem tinha escrito era, na verdade, a Margaret. Então, elas meio que tomaram um exposed, né? Principalmente a Margaret. E ela veio pra internet fazer o que qualquer pessoa completamente normal faria, e ela fez um multirão pra acabar com o relacionamento da filha dela na internet. Ela disse que o Manaki era um stalker que manipulava a filha dela e fez posts chamando ele de psicopata. Inclusive, ela disse que ele ia matar a filha dela com uma faca. Depois disso, ela postou uma foto da Vênus dormindo em uma cama com outro cara nas próprias redes sociais da Vênus, com a legenda dizendo que ela traía o Manaki. Isso aconteceu. E o próximo post da Margaret foi ela falando que a Vênus fugiu de casa. Então ela falou que a Vênus fugiu, que ela não sabia onde que a filha dela estava, mas depois ela falou que ela sabia que a Vênus foi morar com o Manaki no Japão porque ela tinha sido manipulada pelo Manaki. Ela continuou com essa narrativa que o Manaki tinha sequestrado a Vênus por um tempo, mas depois ela começou a atacar a própria Vênus, a própria filha dela. Ela disse que a Vênus tinha transtorno alimentar, que ela tinha quebrado a pata de um cachorro e matado o hamster dela. A Margaret também disse que a filha dela, a Vênus, roubava ela e que a Vênus tinha um tipo de autismo. Ela também disse que uma vez a Vênus tentou arrancar o dedo dela com uma mordida e que a Vênus se automutilava. Depois dela ter falado tudo isso sobre a filha dela, ela disse que ia se matar. Ninguém tava entendendo porra nenhuma, tava todo mundo completamente preocupado com a Vênus nesse momento, na verdade. Então a Vênus foi e fez um vídeo no YouTube explicando o que tava acontecendo. Ela disse que fugiu de casa porque era forçada a fazer coisas que não queria. E que se ela falava que não, tipo, não vou fazer esse vídeo, a mãe dela ficava bem deprê e dizia que ia se matar. A Vênus provavelmente tava falando dos vídeos sugestivos que ela fazia desde que ela tinha 13 anos. Sim, ela fazia uns vídeos meio, tipo, mostrando decote, coisas assim. Ela também disse que a mãe dela usava da sua fama pra fazer vaquinhas e que, sim, ela que postava a maior parte das coisas da rede social da Vênus. A última coisa que ela falou é que uma vez a mãe dela pegou uma faca e disse que ia se cortar.
tipo, insinuou que ia se cortar. E depois jogou a faca na direção da Vênus. Ainda bem que não pegou nela. Mas que esse foi o momento que ela percebeu que não dava mais pra morar com a mãe dela. Então ela fugiu do país e foi morar no Japão com o Manaki. Bom, a Margaret respondeu e disse que era tudo mentira. Basicamente. Bom, gente, e aqui parece que tá tudo perfeito. Parece que a Vênus foi morar sozinha com o seu namorado e que tudo deu certo e que a Margaret ficou pra escanteio e que acabou. Mas agora a história toma um rumo bem triste, pra falar a verdade. Teve um tempo que a Vênus realmente tava bem. Ela postava seus vídeos normais, tudo de boa, e a galera amava acompanhar o conteúdo dela. Só que ali, a partir de 2019, as coisas foram ficando um pouco esquisitas, estranhas, tristes, etc. Em 2019, a Vênus fez um vídeo dizendo que era bissexual e que ela tem borderline e que ela tava no momento de se descobrir. Porque, gente, você tem que entender que desde que ela tem 13 anos, ela é meio que manipulada e obrigada pela mãe dela a fazer o que a mãe dela queria. Tipo assim, a personalidade dela era o que a mãe dela queria. Então, ela só ali com, sei lá, quando ela já tinha 20 e poucos anos, foi quando ela realmente conseguiu descobrir a personalidade dela. E esse vídeo era meio que sobre isso. Depois disso, ela demonstrou estar bem focada em si mesma. Ela decidiu parar de postar sua vida pessoal no YouTube. Mas as pessoas perceberam que ela tinha um problema com alcoolismo e que isso também influenciou na vontade dela de parar de postar um pouco na internet. Durante esse tempo, ela fazia várias lives, e nessas lives ela bebia e falava sobre a vida dela e sobre as tristezas dela e contava, enfim, algumas coisas bem pessoais. E sempre bebendo muito, bebendo vinho, bebendo vodka e coisas do gênero. Ela também abria várias lives já completamente bêbada e falava sobre várias coisas bem pessoais. Inclusive, uma vez ela abriu uma live em que ela tava completamente revoltada com o Manaki. E ela disse que só ela que trabalhava. Uma vez ele perdeu o emprego e nunca mais quis trabalhar. Que ele não ajudava com nada, tipo, em casa, com as tarefas domésticas. E que ele era, tipo, a mãe dela, tipo, um sanguessuga. E assim, nessa época que ela tava se divorciando do Manaki, era óbvio que ela tava muito triste. Porque ela fazia vídeos chorando, inclusive, e falando sobre seus sentimentos e dizendo que ela não conseguia nem sorrir mais. E em 2020, ela abriu um OnlyFans. Gente, aqui vamos lá sobre a questão do OnlyFans dela. Muitas pessoas ficaram completamente contra ela, porque, enfim, meio que grande parte da infância dela e da adolescência, pré-adolescência, tava na internet. Então era meio escroto ela começar a fazer conteúdo adulto, sendo que tinha tanta coisa dela criança na internet, sabe? Tipo isso. Mas meio que 90% das pessoas que ficaram contra essa decisão dela ter feito OnlyFans foi porque, na verdade, como eu já tinha dito antes, ela tem borderline e ela claramente tava fora de si, e ela também gravava os vídeos dela completamente bêbada, tanto que o vídeo que ela fez pro YouTube falando que ela tinha começado o OnlyFans, ela tava muito bêbada, assim, ela não conseguia nem terminar a frase. Então as pessoas estavam vendo que ela tava fazendo algo ali que talvez ela não estivesse entendendo no que ela tava se metendo. E também parecia um pouco de uma coisa meio autodestrutiva, porque ela foi cristã durante o relacionamento dela com o Manaki, mas daí agora, do nada, ela começou um OnlyFans e ela falava que ela curtia um BDSM, principalmente pela maneira que a mãe dela tinha tratado, e que ela transformou esse trauma de ser agredida e ser manipulada numa coisa meio sexual. Inclusive, ela falou que tinha a fantasia de ter um OnlyFans e trabalhar com vídeos adultos desde que ela estava, tipo, na escola, assim, tipo, kindergarten. Bom, mas aí continuando, do nada ela era cristã, do nada ela tinha um OnlyFans e falava essas coisas sobre BDSM, e você podia pagar um valor pra ser o cameraman dela. E assim, o cameraman, tipo, eles, né, é tipo prostituição, né, gente? Também teve alguns momentos que ela tava em live e o manager dela, eu não lembro como falar isso em português, vou botar aqui. O manager dela claramente era bem abusivo, assim, teve até um vídeo que as pessoas não sabem exatamente se ele chegou a bater nela, mas dá pra ouvir uma batida no vídeo e, assim, ela tá bêbada e ela tá... Gente, é horrível. Tipo assim, é aqueles vídeos que chega a dar um... Em 2021, ela foi no YouTube e fez um vídeo falando sobre saúde mental, sobre ter TDAH, depressão e ansiedade. E depois desse vídeo ela sumiu.
Em 2022, ela apareceu novamente e disse que parou com a internet porque tinha sido consumida pelo seu transtorno alimentar e pelo alcoolismo. Ela também disse que foi internada numa clínica de reabilitação por ser alcoólatra e os seus seguidores ficaram muito felizes porque nessa época, gente, ela parecia estar melhorando, assim, ela não aparecia mais bêbada nos vídeos, ela ainda tinha o colateral de tremer muito, então ela tava sempre tremendo, assim, dava pra ver que ela era uma pessoa que estava em recuperação, mas ela já tava muito melhor do que antes, nos vídeos que ela tava, tipo, extremamente magra, muito bêbada, assim. Eram vídeos felizes. Bom, só que em 2023 ela fez um vídeo dizendo que voltou a beber, que ela achou que ela ia conseguir tomar só uma taça de vinho, só que acabou passando 3 dias bebendo direto, sem parar, e que inclusive ela brigou com o marido dela e postou tudo no Instagram e que ela tava com muita vergonha, enfim. E em 2023 também ela postou o último vídeo do canal dela, em que claramente ela não tá nada bem. E é um vídeo que eu não consigo nem assistir, assim, porque chega a me dar uma... Nossa, sei lá, tipo, é um vídeo horrível. Bom, ela parou de postar no YouTube, mas ela não tinha parado de postar no Instagram e no Twitter. E no Twitter, ela admitiu usar drogas pesadas e ela fez alguns posts bem racistas, inclusive tinha nazi no nome dela. Tem um vídeo dela sendo racista também. Ela também começou a fazer bullying com os fãs dela no Discord que ela tinha e a mentir compulsivamente. Ela foi deportada do Japão e voltou a morar na Suíça com o pai dela, pelo que eu entendi. E bom, atualmente ela ainda posta às vezes no Instagram, mas sempre muito bêbada e ela vive de doações que as pessoas dão. Bom, é uma história triste, mas eu ainda espero que vá ter uma reviravolta e que ela vá melhorar. Assim, não parece que ela vai melhorar, tá, gente? Assim, todas as fotos que a gente tem do lugar que ela mora e todos os vídeos que a gente tem dela, ela tá rodeada de garrafas e bebendo sempre. Enfim, mas eu espero que dê tudo certo pra ela e vocês ainda conseguem seguir ela no Insta e tal. Então vamos lá dar apoio. Bom, gente, mas é basicamente isso. Espero que tenham gostado do vídeo e um beijo.